Bom dia! Tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma aula aí. Então, a gente vai dar continuidade aí na nossa aula de ontem, certo? Que ontem nós falamos um pouco sobre funções, né? Demos uma introdução aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho de funções quadráticas ou função de segundo grau, ok? Bom, me apresentando novamente, então, eu sou o professor Eric Pereira, sou engenheiro de automação, sou matemático. Fiz um mestrado na área de educação matemática, agora eu sou doutorando de educação matemática na União, ok? Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre as funções quadráticas. Ok. Bom, então a função quadrática, né, ou função polinomial do segundo grau, né, ela é definida aí na forma de f de x igual, certo? A x quadrado mais bx mais c, ok? Bom, retornando um pouquinho, né, na aula de funções aí, na aula passada, o que define, né, o grau do polinômio, né, é o x, né, a variável que tem o maior expoente. Então, nesse caso aqui, né, é o x ao quadrado. Então, se ele tem ali o expoente 2, né, a gente pode subentender ali que é a função do segundo grau. Bom, e com os parâmetros de A e B, né, eles pertencem aí aos números reais, a gente tem que ter uma condição aqui, ok? Que o A tem que ser diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se eu tenho aqui zero, né, zero vezes x quadrado, vai ser quanto? Zero. Então, zero vezes x quadrado vai ser zero. Então, ficaria zero mais bx mais c. Se eu tiver lá zero mais bx mais c, eu vou ter bx mais c. Então, eu vou ter o quê? Uma função do primeiro grau, ok? Uma função afim. Então, se aqui for zero, correto? É a mesma coisa que a gente tirar esse termo aqui, aí ficaria o bx mais c. Então, por isso que o a aqui, ele tem que ser diferente de zero, ok? Muito importante isso aí, a gente entender isso aí, que o a, ele precisa ser diferente de zero. Bom, dando um conceito histórico aí, né? A gente tem o costume de dar o nome da fórmula lá, que a gente acha os valores de x, por exemplo, aqui, né? A famosa aí fórmula de Bhaskara, né? O nome dele aí leva o nome da fórmula, que é né, a fórmula da resolução aí da equação do segundo grau. E aparentemente, né, alguns estudiosos aí, eles dizem que foi aportuguesado isso, né? E aparentemente é só no Brasil que se dá esse nome, né? Que na verdade não foi ele, né? Porque os problemas envolvendo ali equações do segundo grau já apareciam quase aí 4.000 anos aí em textos escritos lá pelos babilônicos, né? Então esses textos aí eles possuíam uma receita, né? Que ensinava como proceder aí para determinar as raízes, né? Então até o fim do século XVI a gente não usava uma fórmula para obter as raízes de uma equação do segundo grau, né? Simplesmente porque não se representavam por letras, né, os coeficientes aí de uma equação. Então isso começou a ser feito a partir aí de Viette, né, um grande matemático francês aí que viveu aí por volta do ano aí de 1540, se eu não me engano ele nasceu e morreu em 1600 e alguma coisa ali, o Viette, né, François Viette. É isso mesmo. Bom, então, logo embora não, né, deva negar a importância, né, e a riqueza aí da obra de Bhaskara, né, ele chegou a escrever alguns artigos matemáticos aí, não é correto atribuir ele aí a conhecida fórmula da resolução aí da equação do segundo grau, ok? Mas vamos continuar chamando aí de, de fórmula de Bhaskara, né? Então, continuando, né, o nosso raciocínio aí, os babilônicos lá
egípcios e gregos, eles utilizavam técnicas, né, que eram capazes de resolver esse tipo de equação, né, anos antes de Cristo. Olha que interessante, né? Então, os babilônicos e egípcios, eles utilizavam-se textos, símbolos, né, como ferramentas aí para auxiliar as resoluções, tudo. Então, os gregos, eles conseguiram, né, concluir suas resoluções associando aí com a geometria, né, eles possuíam uma forma geométrica para solucionar problemas aí que eram ligados aí à equação do segundo grau. Dentre os indianos, né, a gente tem um matemático lá que chama Sridhara, né, deixa eu escrever o nome dele aqui, Srid, se eu não me falha a memória, é assim que se escreve ele, né? Então, na verdade, aí ele foi um dos, né, precursores mesmo aí desta fórmula de Bhaskara aí, né? Ele junto com Brahmaputra e o próprio Bhaskara aí, que contribuíram muito, né, na verdade, para o desenvolvimento da matemática, né? Forneceram bastante informações aí, principalmente sobre as equações do segundo grau. Então ele foi, né, Siddhartha foi o primeiro aí a estabelecer uma fórmula matemática para a resolução das equações que a gente pode chamar aí de biquadradas, ok? Então os árabes eles foram brilhantemente aí representados também por um outro matemático, tudo aí que vieram aí se baseando, né, nas metodologias para a resolução, né? Mas elas foram muito utilizadas também, né, com a influência aí de Euclides, ok? Bom, vamos lá, né, deixar um pouquinho a história de lado agora. Vamos entender então o que quer dizer esse termo A, o que quer dizer o termo B, o que quer dizer o termo C, né, o que quer dizer a parábola da função do segundo grau, né? Vamos entender então um pouquinho esse contexto todo aí para nós. Bom, então as raízes, né, ou zeros da função polinomial do segundo grau são valores, né, são números aí reais que satisfaçam aí quando f de x é igual a zero, ok? Então os valores da abscissa, né, vamos chamar assim x, e eles vão tornar o quê? O y, né, ou f de x nulo, né? Então a relação de Bhaskara aí, né, ou de Sridhara, é a nossa famosa fórmula lá, né? X é igual a menos B, ok? Mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4ac, ok? Dividido por 2a. É muito legal como chega nessa fórmula, né? Através disso aqui. Não vou fazer esse contexto, né? Nem a intenção da aula aqui, mas basicamente, né, a gente iguala isso aqui a zero, e aí a gente começa, por exemplo, ax quadrado mais bx igual a menos c, né? A gente faz menos c dos dois lados, né? Fica menos c. E aí a gente começa a desenvolver, até que ele vai desenvolvendo, e ele vai isolar o x aqui. Aí isolando o x, né? Por exemplo, tu passa, né, o termo, vamos dizer assim, né, vulgarmente falando, a gente passa o termo para o outro lado, todo o termo deixando apenas o x aqui. Esse x a gente vai ter esse contexto aqui dessa forma, ok? Bom, em cima dessa forma aí nós temos aí duas relações que a gente pode tirar, correto? Que é o quê? X', x2', x1, x2, ok? Você vai muito cada professor aí que prefere escrever de uma maneira. Bom, aqui vamos colocar então, aqui a gente tem o quê? Por exemplo, x', correto? É igual a menos b, tudo bem? Mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. E aqui embaixo nós temos, né? x2' é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre
2A. Ok? E o delta seria o que, então? O delta é o que está dentro da raiz aqui, né? B ao quadrado menos 4AC. Ok? Tudo bem, então? Então, nós temos aqui a função, né, polinomial, função do segundo grau, biquadrada. Temos a fórmula ali que satisfazem f de x igual a zero, que a gente precisa achar os valores de x. Então, é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Bom, então, né, x' e x duas linhas, qual que é a diferença? Então, por que nós temos dois, x' e x duas linhas? Porque a gente tem aqui, ó, mais ou menos, correto? Então, ele pode me dar um valor positivo, pode me dar um valor negativo. Então, um valor positivo e um valor negativo, ok? Então, a gente vai achar um valor para x quando é mais raiz de delta e um valor para x quando é menos raiz de delta. A gente vai entender um pouquinho daqui a pouco o que vem a ser esses valores de mais delta, menos delta, né, o porquê disso aí também depois que a gente colocar tudo no gráfico. Então, o valor de delta, né, b ao quadrado menos 4ac, ok? Vamos lá. Bom, então as funções quadráticas aí, sempre o seu gráfico, né, ele vai ser uma parábola, ok? Cuidado, hein? Não é uma curva, é uma parábola. Vou simplificar aqui. Então, toda vez que nós falamos aí de uma função quadrática, ok? A gente vai enxergar já, opa, função quadrática. Eu vou ter o que então? Vou ter uma parábola. Nós vimos que na função do primeiro grau, né, a gente vai ter uma reta. Então aqui vai ser sempre uma parábola. Então, como pode ser essa parábola, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o eixo x, o eixo f de x. Ok? Então, a nossa parábola, por exemplo, ela pode ser assim, correto? Isso pode ser nessa posição, nessa posição, nessa posição, ou ela pode ser assim, ok? Então, por exemplo, ela vai subindo, 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 ela chega num ponto, num único ponto, que ela para de subir e ela começa a descer. Ou ela começa a descer e ela chega num único ponto, que ela para de descer e começa a subir. Então, esse é o gráfico aí da função quadrática, ok? Então, quando a gente fala em parábola, a gente vai imaginar algo assim, né? Vai surgir algo assim e a gente vai entender aí o que quer dizer cada parâmetro aí dela, ok? Então, isso aqui nós chamamos de concavidade, ok? Então, ela pode ter, por exemplo, a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, beleza? Bom, então vamos ver aqui quando que cada um é cada um. Então, nós temos aí a função f de x igual a x quadrado, ax quadrado, mais bx, mais c, ok? Então, já entendendo um pouquinho aí como que funciona, né, o gráfico da função, vamos desenhar aqui os dois tipos aí diferentes de cavidade, ok? X e f. Bom, então nós vimos ali anteriormente que a gente pode ter aí dois tipos de concavidade, né? Para cima e para baixo. Então a gente pode ter uma concavidade assim ou uma concavidade assim, correto? O nosso desenho aqui não está perfeito,
Mas o que eu tenho de um lado, eu tenho exatamente igual do outro lado, ok? Então, vamos por daqui, ó, desse ponto aqui, que ele para de subir e para de descer, um lado aqui igual ao outro. Bom, quando que eu tenho isso, então? Nesse caso aqui, a gente fala, então, que é uma concavidade para baixo, correto? O A, ele é o valor, então, que vai definir para a gente aí qual que é a concavidade dela, ok? Então, se a concavidade é para cima, o A, ele é menor que zero, ok? Então, quando o valor de A, ele é menor que zero, a concavidade dele é voltada para cima, né? Não, perdão. É para baixo, voltada para baixo. E se o A é maior que zero, olha a confusão aí. A concavidade é para baixo, ok? Então, concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, ó, se temos o A maior que zero, sua concavidade é voltada para cima. Se temos aí o A menor que zero, sua concavidade é voltada para baixo, ok? Bom, quando nós temos isso, então? Então, o valor de A aqui é o valor que vai definir aí para nós essa concavidade, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho um valor aqui de A positivo, ok? Se é um valor de A positivo, quer dizer que é 1, 2, 3, 4, 5,7, 8,8. Então, se é um número positivo, eu já sei, ó, a minha primeira dica do gráfico aqui, eu já sei que meu gráfico vai ser assim. Agora, se esse valor aqui ele é negativo, eu sei que o meu gráfico já vai surgir algo parecido com isso aqui. Eu vou ter essa concavidade. Então, A positivo, essa concavidade. A negativo, menos 1, menos 1,1, menos 1,5, menos 2, menos 3, a gente vai ter aqui esse padrão de gráfico, ok? Então, né, o primeiro ponto aqui que a gente pode entender da nossa função aqui relacionada com o gráfico é o valor de A sendo positivo ou negativo, ok? Bom, continuando aqui então, certo? Quando a gente vai calcular aí, né, entendendo aí de novo o gráfico, quando nós vamos calcular, nós achamos então, né, através da fórmula de Bhaskara ali, nós colocamos ali o valor de delta, ok? Então esse valor de delta que nós achamos lá, ele também representa aí um ponto muito importante aí na nossa função, ok? Então, por exemplo, né, a gente tem lá o valor de delta, ok? Vamos ver, B ao quadrado menos 4AC, correto? Ok? Bom, quando a gente acha, então, esse valor de delta, B ao quadrado menos 4AC, né, esse delta que a gente acha ali que vai dentro da raiz, ele dá uma informação muito importante aí para o nosso gráfico. Primeiramente falando, a gente pode ter aí 3 maneiras diferentes da gente representar esse valor de delta, ok? Ele pode ter aí 3 números diferentes. Vamos ver aqui já. Ok? Bom, vamos lá. Como que pode ser, então, representado aí esse valor de delta? Que número que eu posso ter aqui, então? Ó? Que número que eu posso ter aqui, né, achar aqui no valor de delta? Por exemplo, eu posso ter B ao quadrado menos 4AC e me dar um valor maior que zero. Okay? Eu posso ter aqui um delta maior que zero. Menor que zero, perdão, não. Ao contrário. Um delta maior que zero, ok? Eu posso ter um delta, então, o quê? Positivo, certo?
Então, um delta positivo teria um delta maior que zero. Eu posso ter um delta também igual a quanto? Igual a zero, né? A gente pode ter aí um delta igual a zero, correto? E posso ter também um delta menor que zero. Certo? Então, eu posso ter um delta maior que zero, posso ter um delta igual a zero, posso ter um delta menor que zero. Então, esse número aqui ele pode ser 3, 3,7, pode ser 4, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 2, ok? Então, ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo, ou ele vai ser zero. E o que isso indica, então, aí, no nosso gráfico, né? Então, nós já vimos aqui que o valor de A, ele representa a concavidade, ok? Positivo ou negativo. E agora vamos entender aqui o que esse delta traz para nós. Bom, quando delta é maior que zero, a função ela vai conter raízes reais e diferentes, né? Então, a gente vai ter ali um valor de x1 e um valor de x2. Então, a parábola, ela passa, né, ela intercepta aí o eixo x, o eixo da abscissa aqui, em dois pontos distintos. Então, por exemplo, a gente vai ter esse valor, esse tipo de gráfico aqui, ó, passando aqui pelo eixo x em dois pontos. Por exemplo, aqui, ó, x1 e x2. Então, se o delta é positivo, eu vou ter x1 e x2. Calma que eu já vou explicar melhor. Se o delta é igual a zero, se o delta é igual a zero, a função ela apresenta raízes reais e iguais, né? Então, ela representa raízes reais e iguais. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode escrever então que x1 é diferente de x2. Quando o delta é igual a zero, a gente vai provar isso aqui já já. x1 é igual a x2, é igual. Se é igual, quer dizer que é o mesmo valor de x1 e o mesmo valor de x2. Então, no gráfico aqui, ela vai fazer algo assim, ó. Ela vai interceptar aqui o eixo x em um único ponto, somente em um ponto, ok? Então, delta maior que zero em dois pontos, em delta igual a zero em um ponto, e o delta menor que zero, né? A função ela não vai apresentar raízes reais. Então, a parábola ela não toca em nenhum ponto do eixo da abscissa aqui, do eixo x. Então, a nossa parábola aqui, ela vai ficar, né, muito parecida com isso aqui, ó. Não vai chegar próximo aqui, né? Não vai tocar o eixo x. Ela pode chegar muito próximo, mas não vai encostar no eixo x. Então, se o delta é maior que zero, nós temos dois valores de x, x1 e x2, valores diferentes. Quando o delta é igual a zero, a gente tem um único valor de x. E quando o delta é menor que zero, né, não existe aí um valor de x. Não existe, né? Não é diferente. Símbolo de não existe. Ok? Não existe um valor de x ali. Bom, vamos entender um pouquinho então da onde surge esses valores de delta, o porquê disso, ok? Bom, se nós olharmos então lá de novo lá na fórmula, né, de Bhaskara, como que ela fica, né? X é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac. Bom, vamos trabalhar ali com o delta. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos entender aqui então. Vamos escrever a fórmula de Bhaskara aqui então, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Ok? Raiz de delta sobre 2a. Correto? Ok? Tudo bem? Bom, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vamos olhar aqui, ó, esses casos aqui. Tudo bem? Vamos olhar esse primeiro caso aqui na fórmula.
Vamos colocar aqui que delta é maior que zero. Vamos dar um exemplo aí de um número maior que zero. Okay? Pode ser aqui o 4. Então, por exemplo, aqui, 4. Ok? 4. Então, vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de 4 sobre 2a. Como que ficaria isso aqui, então? Ó, raiz quadrada de 4, 2. Então, isso aqui é menos b mais ou menos 2 sobre 2a. Ok? Ó. Então, menos b mais ou menos 2 sobre 2a. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? X. Vou colocar aqui embaixo. X' é igual. X' é igual a menos b. Ok? Menos b. Então, mais 2 sobre 2a. Ok? Ó. E x duas linhas é igual a menos b menos 2 sobre 2a. Ok? Então, ó, nós temos aqui valores diferentes. Ó. Eu vou ter um valor aqui de um valor aqui de x1, ó, com mais 2, eu vou somar mais 2. E o x duas linhas eu vou subtrair 2. Então, eu vou ter números diferentes aqui, ó, porque eu tenho, vamos colocar aqui duas fórmulas diferentes uma da outra. Ó. Esse aqui é uma forma, esse aqui é outra fórmula diferente. Correto? Então, por isso que eu vou ter aí dois valores. Se aqui fosse 9, né? Raiz de 9, eu vou ter 3. Se aqui fosse raiz de 16, eu vou ter 4. Então, ó, todo número maior do que 0, correto? Eu vou ter uma raiz. Por exemplo, raiz de 1, 1, correto? Raiz de 2, 1,41. Eu posso ter também números decimais, por exemplo, ok? Sem problema nenhum. Então, isso a gente vê, então, a diferença, correto? Desse primeiro caso aqui, então, quando delta é positivo, delta maior que zero, ok? Então, delta positivo. Tudo bem? Então, a gente vai ter aí dois valores de x. Então, o valor que eu achar de x aqui, ó, isso é importante, ó. Tudo é importante, isso é muito importante. O valor que nós acharmos de x aqui, x', vai ser exatamente o valor que passa a minha parábola aqui no eixo x. Então, vamos supor, né, as raízes deu aqui 3 e 6. Então, quer dizer que esse número aqui é 3 e esse número aqui é 6. Deu menos 8 e 7. Então, quer dizer que é menos 8, no caso ficaria aqui negativo, menos 8 e 7. Ok? Bom, professor, eu fiz aqui, mas eu coloquei x' como menos b menos 2. E x duas linhas menos b mais 2. Não tem problema nenhum, ok? Por exemplo, aqui, a gente vai ver que o número maior vai estar aqui e o número menor vai estar desse lado aqui, ok? Não tem problema. Os dois números que a gente encontrar aqui são os dois números que nós encontramos aqui. Então, ó, já vimos dois pontos aqui, correto? Nesse caso aqui, o A positivo, ok? Concavidade. E aí temos aí o valor de delta também. Tranquilo? Vamos para esse segundo caso aqui agora. Então, esse é analisar agora esse segundo caso aqui. Quando nós temos, então, a raiz, né, o nosso delta aqui, ele é igual a zero. Então, delta aqui deu zero. Qual que é a raiz quadrada de zero? Zero. Então, ficaria como? Isso aqui é igual a menos b mais ou menos zero sobre 2a. Ó, mais ou menos zero. Então, quanto que é o x'? Nesse caso, x' é igual a menos b. X' é menos b. Ok? X' é menos b mais zero. Então, é a mesma coisa que escrever menos b sobre 2a.
E quanto que é o x duas linhas? Menos b menos zero. Então é igual. Menos b sobre 2a, né? X duas linhas, é igual a menos b sobre 2a. Tudo bem? Então aqui não existe. Não existe aí. Perdão, então aqui é um único valor de x, correto? Então x' e x duas linhas, eles são iguais, correto? Então se eles são iguais, é o mesmo número. Se é o mesmo número, é um ponto só que a gente vai ter no eixo x, ó. Então aqui, por isso que nós temos um único ponto, porque ele vai dar um único valor de x. Tudo bem? E o nosso terceiro caso ali, então? O nosso terceiro caso, quando o delta ele é negativo. Então, se o delta ele é negativo, ok? Vamos colocar ali na nossa fórmula aqui, então, para ver como que ele vai ficar. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 9. Ok? Aqui ele tem que ser um número real, correto? Então, se a gente for calcular uma raiz aqui de menos 9, a gente pode dizer que, entre aspas, não existe. Tudo bem? Ela vai dar um número imaginário, mas não existe. Vamos colocar que ela não existe. Tudo bem? Então, ficaria como, ó, menos b mais ou menos, vamos colocar aqui, ó, não existe, dividido sobre 2a. Então, como que eu posso subtrair um número de algo que não existe? Então, por exemplo, quanto que é menos b menos não existe? Não existe, correto? Dividido por 2a, não existe. Então, aqui nesse caso aqui, o valor de x e o valor de x duas linhas não existe. Tudo bem? Então, não tem um valor. Exatamente, ó, não tem um valor. Ela não toca o eixo x, né, em nenhum ponto. Então, não existe um valor de x. Então, nesse primeiro caso aqui, então, 2x, 1x, nenhum x. Tudo bem? Então, isso é o que aí? A importância aí do delta na nossa fórmula de Bhaskara. Ok? Vamos lá, vamos adiante aqui então. Ah, lembrei agora, uma forma, né, que as pessoas costumam usar bastante aí para entender sobre a concavidade ali do ar. Né, vamos escrever aqui rapidinho. Por exemplo, a gente tem assim, correto? Ou assim. Então, quando a gente fala aqui, ó, ele tá o quê, ó? Tá sorrindo, né? Então, ele é positivo, ó. Então, quando o A ele tá feliz, ele tá positivo, a gente utiliza essa concavidade. Se o A tá triste, ó, então é negativo. Então, aqui a gente tem aqui, ó, f de x igual a x quadrado, né? Positivo. E aqui f de x igual a menos a x quadrado. Menos ele está triste, ó. E mais ele está feliz, ó. Então, se ele está feliz, está sorrindo. Está triste, está com a carinha de chororô lá. Isso é uma forma da gente gravar, então, o valor de A aí também. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Entender aí mais um pouquinho aí, né, do que o gráfico representa para nós aí na função do segundo grau. Então, só recapitulando aí, a gente já viu o sinal da concavidade, ok? Com A positivo ou A negativo, e vimos aí a importância do valor do delta, que vai mostrar para nós se tem uma raiz, se tem duas raízes, ou se não tem nenhuma raiz, correto? Ok? Bom, um terceiro ponto aí muito importante aí, que Bhaskara, né, mostra para nós ali, é a questão do vértice da parábola, ok? Então a parábola ela tem um ponto de vértice, parábola da função quadrática, ok? Então vamos colocar dois exemplos aqui.
Então vamos lá, vamos trabalhar com dois exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter uma parábola assim, ok? E aqui a gente pode ter uma parábola assim, ok? Bom, então a gente pode definir ali, né, nessas duas aqui, que a gente tem o quê? Um ponto, como nós dissemos aqui, que ela para de subir e começa a descer, ok? Então esse ponto aqui, ele é chamado de ponto máximo, ok? É o ponto máximo que minha parábola vai atingir. Ela vai chegar naquele ponto, não vai passar mais daquele ponto. É o ponto máximo dela. E nesse caso aqui, nós temos o ponto mínimo. Mínimo. Ok? Então, ponto máximo, ou ponto de máximo, e o ponto de mínimo. Ok? Vamos chamar ponto de máximo, ponto de mínimo. Ou também chamado aí são o quê? Os vértices, ok? Vamos colocar um Vzinho aqui de vértice. Correto? Lembra aí da fórmula? Então, em cima aí, né, de Bhaskara, a gente, para encontrarmos aí os vértices, nós temos duas formas, né? Que é o x-vértice, que o x-vértice é dado por menos b sobre 2a, ok? E tem o y-vértice. O y-vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Aqui, para nós, né, o valor do delta, ele, por exemplo, igual nós vimos, né, no exemplo anterior dos valores de x, que se o delta for negativo, nós não, o eixo não, a parábola não passa no eixo x, ok? Aqui não tem problema. Aqui o delta pode ser positivo, negativo, zero, não vai importar para nós não, ok? A gente vai conseguir achar o vértice ali, independente do valor de delta. Bom, então aqui nesse caso aqui, ó, esse ponto de máximo, ele vai dar para nós aqui um valor em x, ok? Que é o quê? O x-vértice. Então o xv é exatamente aonde o ponto de máximo, ok? Coincide aqui com o eixo x. Então, se eu traçar uma reta aqui, né, do ponto de máximo aqui, trazendo ela aqui até o eixo x, esse ponto aqui é o x-vértice. Então, esse valor que der aqui, ó, menos b sobre 2a, é exatamente esse valor aqui. Então, eu sei que aqui é o meu ponto de vértice. Ele está aqui, né, no xv aqui, no ponto de vértice. E o que mais? Nós temos também o y-vértice, que ele está aqui, ó. Então, eu sei que esse ponto aqui, em relação ao eixo f de x aqui, né, ou o eixo y, né, vai ter aqui o y-vértice. Então, o ponto de máximo nos dá aqui o y-vértice e o x-vértice, ok? A mesma coisa aqui, ó, no ponto de mínimo. Então, a gente vai ter aqui, ó, traçando a linha aqui, nós iremos ter aqui um x-vértice, ok? Deixa eu melhorar meu gráfico ali um pouquinho. E nós vamos ter aqui um y-vértice. Ok? Então a gente tem ali, né, um valor de máximo aqui e nós temos um valor de mínimo aqui. Ok? Então um valor de mínimo e um valor de máximo. Então, para esse valor de x aqui, né, no nosso ponto máximo, eu vou ter um valor de y de ponto máximo. E a mesma coisa ali no mínimo. Então, por exemplo, aqui, eu posso ter esse gráfico ou, né, por exemplo, o delta aqui é negativo. O que ele pode acontecer? Isso aqui, correto? Se o delta é negativo, porque aí, ó, ele não vai encostar no eixo x, mas eu vou ter um ponto de mínimo. Correto?
Ou assim, ó. Eu vou ter um ponto de máximo, mas o meu delta, ele deu negativo. Então, ó, se ele deu negativo, o meu x vértice aqui, correto? Ele não vai encostar, por exemplo, aqui no eixo x. Então, isso aqui é o que nós chamamos aí dos pontos de máximo, ponto de mínimo, né? Que são os vértices aí da parábola. Então, quando a parábola está subindo, parou de subir, começa a descer. Está descendo, parou, começa a subir. Bom, não, vamos deixar para amanhã. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, mas amanhã a gente vai ter uma aula aí bem legal aí. Na nossa terceira parte, a gente vai trabalhar com um exercício prático aí. Eu vou deixar para mostrar amanhã. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, vamos representar um gráfico de uma função aqui. A gente entender. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, f de x igual a x quadrado, okay? Mais bx mais c. Vou colocar esse c de vermelho. Em relação ali ao c. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui gráfico, tudo bem? Vamos colocar dois aqui, tá? Dois exemplos. Então, x, f de x. Então, por exemplo, aqui, ó. O valor de C, vocês lembram na aula anterior, né? Que, por exemplo, f de x igual a ax mais b, né? Na aula anterior. O b era o quê? Era o valor que a reta corta o eixo de f de x, correto? E aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, se nós temos isso aqui, correto? Eu vou ter uma parábola assim, por exemplo. Então, o que é esse valor de C? Esse valor de C é exatamente esse ponto aqui, ó. Aqui é C. Vamos dar um exemplo, ó. Vamos provar isso aqui agora. Espera aí. E se aqui fosse menos C? Se a gente tivesse aqui menos C. Quer dizer que a nossa parábola, ela estaria assim, ó. Tá vendo? Aqui é o zero, correto? Ó, tá negativo. Então, negativo, aqui seria menos C. Então, se aqui é mais 3, esse ponto é 3. Se aqui é mais 1, esse ponto é 1. Se aqui é mais 50, esse ponto aqui é mais 50. Agora, vem comigo, ó. Se aqui é 0, então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma função aqui. F de x é igual a ax quadrado mais bx. Ok? Só isso. Eu não tenho valor de c. O meu c é 0. Quer dizer que a parábola vai cortar aqui, ó. Aqui o 0. Ok? Então, essa curva em vermelho aqui representa essa função aqui. Então, quando o meu não tem um valor de C, ele é 0. Ok? Então, isso aí, por exemplo, se nós temos uma função aqui, a gente vai ver isso semana que vem no GeoGebra, ok? Se a gente tem uma função aqui e eu mudo apenas o valor de C aqui, a minha parábola vai fazer isso para cima
ou para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, ok? Então isso aí vai fazer a nossa parábola. Ok, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar uma função aqui dada por f de x igual a menos x quadrado. Vou dar um exemplo aqui com números, né? Mais 2x mais 3. Ok? Vamos traçar o gráfico dessa função aqui? Bom, acho legal, em vez de a gente só traçar o gráfico da função, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode resolver todo esse exercício aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vamos trabalhar aqui com esse exemplo aqui, então, ok? Vamos lá, deixa eu só pegar uma calculadora aqui. Improvisando aqui. Certo? Vamos calcular aqui, então, o valor aí dessa função aqui. Vamos achar os valores de x, né? Fazer todo o trabalho aí, achar o vértice, correto? Todos os pontos aí certinho dela. Bom, deixa eu pegar aqui minha calculadora para a gente poder começar a calcular aqui. Bom, então vamos lá. Para achar os valores de x, correto? Vamos colocar a nossa fórmula aqui. Então, x é igual, certo? A menos b, mais ou menos. Então, eu gosto de calcular, né, o delta separado, ok? Isso aí vai muito de um professor para outro, de um aluno para outro, mas eu particularmente aí prefiro calcular o delta separado. Então, o delta ali vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai definir, então, a partir daqui e daqui? Vamos entender agora como que eu vou partir, né, daqui para cá e daqui para cá. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro ponto, ó. A nossa função básica, né, a x quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Então, a primeira coisa agora que a gente tem que entender aqui, o que é A, o que é B e o que é C. Ok? Então, a mesma coisa aqui que eu vou fazer, eu vou colocar uma junto da outra, ó. fx é igual a menos x quadrado, ax quadrado. Ok? Então, esse termo aqui representa esse termo aqui. Então, qual que é o valor de A aqui, ó? Qual que é o valor de A? Então, por exemplo, tiro o x quadrado aqui, tiro o x quadrado aqui. Qual que é o valor de A? Menos. Correto? Menos o quê? Menos 1. Porque é a mesma coisa aqui que eu tivesse o menos 1 multiplicando. Então, nós vamos escrever que A é igual a menos 1. Ah, professor, aqui está 2x. Se aqui está 2x, o valor de A é 2. Menos 5x quadrado. Qual que é o valor de A? Menos 5. Então, esse valor que está aqui representa o valor de A. O que é o valor de B? Então, ó, B está o quê? Ó? X, né, elevado a 1. Então, x elevado a 1 é o 2. Ó. Apaga o x, apaga o x. O que sobrou? 2. Então, B é igual a 2. E, por fim, né, o C, o 3. Não tem nenhuma variável aqui, nenhuma variável aqui. Então, o C é igual a 3. Tudo bem? Vamos recapitular, ó. Então, ax quadrado, né? Vamos escrever aqui embaixo, ó. Menos x quadrado mais 2x
mais 3, ó. Então aqui é a mesma coisa aqui, menos 1x², né? Então o A, menos 1. O B, 2. E o C, 3. Ok? Tudo bem? Primeira parte aí, então, tá entendido? Tá ok? Da onde surgem, então, os números A, B e C? Vamos colocar aqui. Substituir só na fórmula, ó. Então, é o que? A gente acha, né, os valores de A, B e C, substitui na fórmula. Só isso, está resolvido o problema. Vamos lá, então, resolver aqui, ó. Então, vamos lá. Achar o valor, vamos achar o valor de delta aqui primeiro. Então, delta é igual B². Quem que é B²? 2, ó. Então, 2 ao quadrado. Menos 4, que multiplica A. Quem que é A? Menos 1. Cuidado aqui, hein? Muito importante, porque às vezes a gente não leva o sinal junto. Então, se eu colocar aqui 4 vezes 1, vai dar errado. Certo? Então, menos 1. 4 vezes menos 1 vezes C. C é 3. Ok? Então, muito importante ali a gente não esquecer do sinal. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Né? 2 vezes 2, 4. Ok? 4 vezes... Ó, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes menos 1, certo? 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 com menos aqui, ó, certo? Dá mais 12. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Menos, vamos colocar aqui, ó. 4 vezes menos 1, menos 4. Vezes 3, ó. Menos 1 vezes menos 4, certo? Dá mais 4. Então, 4 vezes 3 vai dar 12 positivo. Ok? Tudo bem? Chique, hein? Então, quanto que deu ali o nosso valor de delta? É igual, né? Vamos colocar aqui embaixo. Delta é igual a 12 mais 4, 16. Olha só, o delta deu 16. O que isso quer dizer para nós, se o delta deu 16? Quer dizer que o delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, eu já sei que a minha parábola ela vai ter dois valores de x. Vamos dar um rascunho aqui só, ó. Só com os valores que a gente tem aqui agora, ó. Só com os valores que a gente tem aqui. Então a gente pode entender, né? Se é menos, ela está triste. Correto? Nossa parábola está triste. Se a nossa parábola está triste, né? A concavidade dela vai ficar, por exemplo, assim. Ok? A concavidade dela vai ficar assim. Se eu tenho 16 positivo, eu sei que eu vou ter dois valores de x, ó. Dois valores de x. Ok? E eu sei que a minha parábola aqui, ó, ela vai estar nesse ponto aqui. Qual que é o valor desse ponto aqui? Meu f de x. Qual que é o valor desse ponto aqui? 3. Ok? Eu sei que está assim já minha parábola. Ela não vai fugir, né? Pode estar um pouco mais para baixo, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, né? Porque eu não coloquei, né, nada em escala ali, mas ela não vai fugir aí dessa representação aí, a nossa parábola. Olha só que interessante aqui, ó. Vamos ensinar mais um contexto aqui. Né? Nós já vimos aqui, ó, que o valor de A ele determina a concavidade, ok? O A determina a concavidade. O C determina o ponto que a parábola passa no eixo f de x, ok? Mas e o B? E o B? Vamos abrir um parênteses aqui para a gente entender um pouco o que é o B. O B ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, ok? Ou ele pode ser também zero, certo? Tudo bem? Bom,
Se o valor de B ele for... Peraí. Vamos pegar aqui. Muita atenção, hein? Muita atenção. Se o valor de B for positivo, se o B ele é maior que zero, ele é positivo, ok? Olha só, a minha parábola no eixo f de x é exatamente isso aqui que ocorre, ó. É como se ela estivesse chegando na parábola. Perdão. Chegando no eixo f de x, ok? Então, ó, ela tá vindo, chegou, ok? Então, o B positivo. Então, se o B é positivo, exatamente aqui, ó, no ponto 3, ele está chegando no ponto 3. O B é negativo. Vamos colocar aqui, ó. B menor. Então, aqui, ó, vou colocar aqui perto, ó. B maior que zero. B menor que zero. O B menor que zero, ó, ele está o quê? Saindo aqui já, correto? Então, ó, ela chegou, passou no vértice e agora já está voltando, ó. Aqui o quê? Ela não chegou no vértice, então ela está entrando aqui, correto? Aqui já passou o ponto do vértice, ó. Ó o vértice aqui, correto? O ponto de máximo. Então aqui ela passou o ponto de máximo, quando o B é negativo, quer dizer que aqui ela está como se ela estivesse, né, saindo aqui, ó. E aqui é como se estivesse entrando, ok? Vamos chamar assim. Então aqui está entrando, ó, vou passar no vértice. Aqui está saindo, vou passar no vértice. Então o sinal do B indica exatamente isso. E quando o B é igual a zero, por exemplo, a gente vai ter aqui, por exemplo, o vértice aqui no eixo de f de x. Ok? Um exemplo. Isso aqui a gente vai dar uma olhada depois, né, no GeoGebra, vai conseguir explicar melhor que isso a gente vai tratar com os sinais, mas só para a gente entender. Bom, então aqui, ó, a nossa parábola, ela vai ficar muito parecida com isso aqui, ok? Ela vai ficar muito parecida com isso aqui. Então eu tenho aqui dois valores de x, ok? Dois valores de x, porque o meu delta deu positivo. A minha concavidade aqui para baixo, porque eu deu negativo, ok? E o valor de 3 aqui, porque é f de x. Ó, vamos fazer um testezinho aqui. Será que dá 3 mesmo? Por que que dá 3? Vamos pensar bem aqui, ó. Por que que é 3? Vocês concordam comigo que nesse ponto 3 aqui, quanto que vale o x? Nesse ponto 3 aqui, ó, o x vale 0. Porque nesse ponto aqui, o x é 0. Ok? Então, o x vale 0 e o f de x vale 3. Correto? Então, o x vale 0? Vale. Então, vamos ver lá, ó. F de x é igual a menos 0 ao quadrado, ok? Porque o x vale 0. Menos 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 3. Então, 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 3. Então, o f de x é igual a 3, ó. Então, quando x vale 0, vale 3, ó. Então, quando x vale 0, vale 3. Ok? Então, tá certinho ali o nosso desenho da parábola. Então, ele não vai fugir muito disso aqui aí, o nosso gráfico. Mas depois a gente vai traçar ele melhor aqui. Vamos terminar aí de pegar os nossos dados aí. Ok? Vamos lá, então. Vamos achar, então, os valores de x. Então, aqui nós achamos valores de delta. Vamos colocar agora aqui x'. Então, x' menos b. Menos b. Qual que é o valor de b? 2. Então, menos 2. Mais, ok? Vamos trabalhar com mais aqui. Mais raiz de delta. Quanto que é o delta? 16. Então, mais 16. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o valor do a? Menos 1.
menos 1. Então, esse é o valor aí de x', ok? Quanto que vai dar ali? Então, vamos lá, x' é igual a menos 2, raiz quadrada de 16, 4, mais 4, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente vai ter aqui menos 2 mais 4, menos 2 mais 4, 2. Então, vai ser igual a 2 dividido por menos 2. 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1. 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1. Então, nós achamos ali aqui já, então, que o valor de x', ele vale menos 1. Ok? X', menos 1. E o x duas linhas é igual a menos 2, menos, ok? Menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes menos 1. Então, x duas linhas vai ser igual a menos 2, menos 4, dividido por menos 2. Então, menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido por menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 é igual a 3. Ok? Menos com menos. Dividir menos com menos vai dar mais. Ok? 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos que as duas raízes aqui, ó, a gente colocou aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, delta é igual a 16, x' é igual a menos 1, e o x duas linhas aqui igual a 3. Ok? Então, esses já foram os dados aí que nós pegamos da nossa parábola. Ó. Ok? Vou apagar aqui. A gente continuar o nosso exercício aí, já poder traçar o gráfico. Bom, quando nós estávamos traçando o gráfico da reta, o que a gente precisava lá para traçar o gráfico de uma reta, por exemplo? Para traçar o gráfico de uma reta, a gente precisa de 2 pontos, correto? Por exemplo, o ponto A e o ponto B traçam uma reta. A parábola não dá para fazer assim, né? Então, a parábola a gente não consegue com 2 pontos. Bom, ali a gente já tem algumas informações, mas o que precisa, então, para nós podermos finalizar os nossos cálculos aqui e traçar o gráfico? Dos vértices. Lembra? Ela tem um ponto, nesse caso aqui, né? Ela tem um ponto de máximo, ok? Porque o x é negativo. Então, como que vai ficar para nós acharmos o vértice? Então, a gente tem que o x vértice, ok? É igual a menos b sobre 2a. E o y vértice é igual a menos delta, ok? Sobre 4a. Tranquilo? Então, vamos achar, então, os valores aí que a gente tem do vértice. Vamos lá. X vértice, menos b, então é igual a menos b. Quanto que vale o b? Nós já vimos, vale 2. Então, menos 2 sobre 2 vezes a. Quanto que é o a? Menos 1. Então, vezes menos 1. Ok? Então, esse aqui é igual a menos 2 dividido por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, x vértice é igual a 1. Vamos colocar aqui? X vértice é igual a 1. E o y vértice é igual a menos delta. Quanto que é o valor de delta? 16. Então, deu menos 16. Dividido por 4 vezes a. Quanto que é o a? Menos 1. Então, menos 16 dividido por menos 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, a gente tem aqui que o y vértice é igual a 4. Então, nós temos ali, ó, os valores de x', x duas linhas, os valores do vértice.
agora a gente consegue então aí traçar aí o nosso gráfico, ok? Então vamos aí traçar o nosso gráfico. Agora, enrolei um pouco vocês aí para pegar a calculadora. A gente viu aí que nem precisou de calculadora para calcular, né? Vamos lá. Bom, vamos traçar o nosso gráfico aqui então. Então a gente tem aqui o eixo de f de x, ok? E aqui o eixo x. Então vamos desenhar aí, vamos tentar desenhar aí o gráfico. Bom, primeira coisa, o que a gente precisa então? Definir os pontos, ok? Vamos definir aí quais são os pontos, né? Ou as coordenadas dos pontos. Tudo bem? Vamos lá então. Coordenada do vértice da parábola, né? Ou ponto de máximo aí, do vértice. Quais são as coordenadas do vértice? Então vamos chamar ele aqui, ó, de V, ok? O V. Então as coordenadas do nosso ponto V é o quê? Lembra lá, né? Que a gente viu na aula passada lá, que as coordenadas de um ponto P é dado por x e f de x. Correto? X e f de x. Então no ponto V, qual que é o valor de x? É 1. E o valor de f de x, né? O f de x, pessoal, aqui, correto? É a mesma coisa que o y. Tudo bem? Pode esquecer disso, hein? Aqui o f de x, quando a gente fala f de x, por exemplo, y é igual a menos x quadrado mais 2x mais 3, ok? Então o f de x e o y são duas coisas iguais, ok? Então o y vértice, correto? Ou o nosso f de x é 4. Então a coordenada ali do nosso vértice é 1 e 4, ok? Tranquilo? E qual que é a coordenada dos pontos x aqui? Então a gente vai ter aqui, ó, do x' e do x duas linhas. Então do x' em x vale quanto? Menos 1, correto? Menos 1. E em f de x ou em y é 0, porque ele não vai subir nada. O ponto que eu quero é exatamente aqui no eixo da abscissa, exatamente aqui no eixo x. Se é exatamente aqui no eixo x, então aqui é 0. A mesma coisa com x duas linhas, é 3 e 0. Ok? Eu tenho 3 pontos ali. E vamos colocar mais um ponto aqui, ponto de corte. Vamos chamar assim, o ponto de corte, que é onde ele dá o corte aqui no eixo f de x. Que vai ser o que então? Quando o x vale 0 e o f de x aqui, ou o y, vale 3. Então, ó, nós temos 4 pontos aí para nós traçarmos a nossa parábola. Ok? Tranquilo? Vamos lá traçar esses pontos aqui então? Vamos lá, hein? Então, primeiro aqui, ó, o vértice 1 e 4. Ok? Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Menos 1 e menos 2. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Então tá bom. Então aqui, ó, o vértice em x é 1, em x é 1, ok? Em y, né, ou em f de x, 4. Então esse ponto aqui, ó, esse ponto ali é o vértice da parábola, ok? Então esse ponto aqui é o vértice. E nesse caso aqui é o ponto de máximo. Bom, se esse ponto aqui então é o ponto de máximo, essa linha aqui para nós, ela representa uma linha de simetria. Ok? Quer dizer o quê?
Ele está dividindo o gráfico aqui, né, dividindo a parábola ao meio. Então, o que eu tenho desse lado aqui, eu tenho igual a esse lado aqui. Ok? Então, ali é o nosso eixo de simetria. Bom, onde é então o outro ponto? X', menos 1 e 0. Ó. Então, menos 1 e 0 é aqui. Ó. Ok? Então, esse ponto aqui é X'. Ok? Aqui é o nosso ponto V. Aqui o X'. E o X', 3 e 0. Então, aqui, X'. Então, ó, X', X', ponto de máximo, ou vértice. O que mais? E o ponto de corte aqui, ó, que vai ser 0 e 3, ó. Então, o ponto C está aqui, ó. Aí, colocamos os 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, vamos traçar o gráfico aqui. Agora, hein? Vamos tentar fazer ele bonitinho aqui, ó. Então, ele vai vindo aqui, ó. Ele vai subindo aqui, ó. Faz a curva. Nossa, que horrível. Que gráfico horrível. Nem passou certinho ali no ponto 3. Agora ele vai passar. Aí, ó. Ok? Então é isso aqui, ó. Ele passa aqui nesse ponto, passa nesse ponto. Aqui no ponto de máximo aqui, correto? Onde ele estava subindo, ele começa a descer. Certo? E aqui, então, essa curva aqui representa a nossa função f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Essa é a curva dessa parábola aí, né? Essa parábola aí é representada por essa função quadrática aí, ok? Nossa, ficou muito legal, mas dá para entender, certo? Bom, vamos resolver mais um exercício aqui então, para a gente poder gravar bem essas definições aqui. Vou pegar um exercício aqui para nós. Isso, vamos lá. Então, por exemplo, ó, dado uma função aí, dado uma função y igual a menos x quadrado mais x mais 6, ok? Menos x quadrado mais x mais 6. Vamos determinar as raízes, tá? E só determinar os valores das raízes aí e as coordenadas do vértice, ok? Então vamos lá. Então a gente tem lá que x, correto? É igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Vamos calcular aqui então, primeiramente aqui, o valor de delta. Então delta vai ser igual a b ao quadrado. Quanto que é b ao quadrado? É 1. Ok? Quando eu tenho só o valor de x aqui, quer dizer que é 1. Então é 1 ao quadrado menos 4, que multiplica a. Quanto que vale o a? Menos 1. Menos 1. Vezes, ok? O c. Quanto que vale o c? 6. Então aqui nós temos aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes 6, 24. 24. Então delta é igual a 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 24. Então delta aqui deu 25.
Ok? Então, ó, se delta deu 25, eu já sei que eu tenho o quê? Duas raízes. Ok? Então eu tenho o quê? X' e x duas linhas. Voltando aqui agora, então, x vai ser igual a menos b. Quanto que é o b? 1 menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2a. Quanto que vale o a? 2 vezes menos 1. Legal? Então vamos lá. Quanto que deu x'? X' é igual a menos 1 mais raiz de 25, 5, certo? Raiz de 25, 5. Sobre menos 2. Então, isso aqui deu, x' deu, menos 1 mais 5, menos 1 mais 5 vai dar 4. 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. E o x duas linhas vai ser menos 1 menos 5 dividido por menos 2. Menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, isso aqui vai ser igual a 3. Ok? Então a gente já viu aqui, ó, o delta deu 25, correto? Então eu realmente tenho duas raízes. Então esses dois pontos aqui são os pontos que a minha parábola corta o eixo x, correto? De novo, ó, e achar o x-vértice. Quanto que é o x-vértice? Menos b sobre 2a. Então, o x-vértice vai ser igual menos b, menos 1, sobre 2 vezes a. Quanto que é o a? Menos 1. Ok? Então, o x-vértice vai ser igual a quê? 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 1 sobre menos 2, ok? Menos 1 dividido por menos 2 é igual a meio mesmo, né? 1 sobre 2. Ok? Se eu tenho aqui negativo e negativo, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Correto? Então fica 1 sobre 2, positivo. E o y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos delta. Quanto que deu delta? 25. Ó. Então é igual. Vamos por baixo. Y-vértice é igual a menos 25 dividido por 4 vezes a. Quanto que é o a? Menos 1. Então, 25, né, dividido aí por menos 25 dividido por menos 4. Que vai ser igual a 25 sobre 4. Ok? Então, aí estão as coordenadas, ó. X-vértice, Y-vértice, ok? X', X duas linhas. Temos um review aí, ok? Para a gente poder calcular. Bom, vamos ver um exercício aqui. Vamos ver um exercíciozinho prático aqui. Bem legal aí para a gente estar resolvendo. Certo? Então estamos craque aqui já. Vamos lá, ó. Eu vou lendo o exercício e aí a gente vai escrevendo aqui os dados, tá? Então estou com o exercício aqui e aí a gente vai compartilhar ele aqui com vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Uma empresa, ele vai lançar no mercado um produto novo. Okay? Então, uma empresa aí vai lançar um produto X aí no mercado. Então, para a empresa fabricar esse produto, certo? O custo do material dela é R$20. Então, ela vai ter um custo aí para fabricar esse produto, ok? Então, vou chamar aqui um custo do produto, tudo bem? De R$20. Então, uma empresa para fabricar um produto, para ela, um material aí vai custar isso aí. Então, ela pretende colocar aí cada produto à venda por X reais. Então, o valor do produto, ok? Ela ainda não sabe. Então, vai ser um valor de X reais. Ok? Ela espera conseguir vender aí X valores de
Opa! Ela espera conseguir vender, né? Então a meta de vendas aqui. Opa, não é meta, é meta. De 80 menos X produtos por mês. Por mês. Ok? Assim, para que mensalmente seja obtido um lucro máximo. Ok? Então ela vai ter aí um lucro máximo com isso. Então, qual deve ser o preço de venda do produto, né? Então, isso aqui que ela está perguntando. Então, ó, vamos recapitular aqui o enunciado do exercício. Ó. Uma empresa vai lançar no mercado um produto novo. O material usado para a confecção desse produto fabricado pela empresa tem um custo de R$ 20. A empresa pretende colocar cada produto à venda por X reais. Okay? E assim conseguir vender 80 menos X produtos por mês. Okay? Para que mensalmente seja obtido um lucro máximo. Então, qual que deve ser o preço de venda desse produto? Então, vamos lá. O valor de produção, né, de cada produto, a gente consegue achar o custo dele. Então, por exemplo, assim, ó, o que seria o custo? O custo é igual ao quê? Ao valor de produção de cada produto, correto? Vezes o número de produto fabricado. Ok? Então, é o valor de custo de cada produto vezes o número de produtos. Então, aqui eu tenho o quê? Ó, que o custo em relação a X, ok? A quantidade aí vai ser o quê? O valor para construir um, certo? Vezes a quantidade que eu quero produzir. 80 menos X. Tudo bem? Então aqui está aqui, ó. O custo, né, que é o valor de produção de cada produto vezes o número de produto. Então, ó, o valor de produto vezes o número de produto. Ele quer produzir o quê? 80 menos X produtos por mês. Ele quer produzir isso, correto? Então, o valor do custo vezes a quantidade que ele quer produzir. E com isso, eu vou ter um custo total aqui de produtos. Tudo bem? Bom, a gente tem um custo, a gente precisa ter o quê? Uma receita. O que seria essa receita? É o número do produto vendido por mês vezes o valor de venda. Correto? Então, ó, é o número de produto, a minha receita, vamos colocar R aqui. Ó. A receita R, ok, de X vai ser igual ao que, então? Ao número de produto, 80 menos X, ok, vezes o valor de venda. Qual que é o valor de venda? X. Então, aqui, vamos lá, ó. Então, eu tenho um custo aqui, que é o valor de uma unidade, certo? Vezes o valor vezes a quantidade de produtos. Então, o valor de uma unidade vezes a quantidade. E aqui eu tenho o quê? A quantidade vezes o valor de venda. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o custo e tenho a receita. Bom, o que é o lucro, então? O lucro máximo, ou o lucro mesmo. Então, o lucro, ele é o quê? A diferença entre a receita e o custo. Então, o lucro é igual, né? Vamos colocar aqui, ó, o L, o lucro de X, é igual a receita, ok? A receita menos o custo. Então, eu vou ter aqui, ó, R de X menos C de X. Tudo bem? Então, esse é o lucro. Então, o lucro de um produto, né, é o quanto eu vou vender esse produto menos o valor que eu produzi. Então, se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O lucro, vamos colocar aqui, ó, o lucro é igual a receita menos o custo. Então, por exemplo aqui, né, eu estou fabricando caneta. Então, quanto custa para eu fabricar essa caneta? Custa R$ 20.
ok? Custa 20, o custo 20. Quanto que eu vou vender? Ah, vou vender por 40. Então, se eu vou vender por 40 e eu tive um custo de 20 para fabricar, então quanto que sobrou de lucro? 20, ok? Vendi por 20, perdão, vendi por 40, só que eu gastei 20 para fabricar. Então, o meu lucro é 20, ok? Então, aqui, ó, a gente tem aqui o custo dele, que é o custo de uma unidade vezes a quantidade que eu vou fabricar, certo? E a receita é a quantidade que eu vou fabricar vezes o valor que eu vou vender o produto, correto? Então aqui, ó, o valor que eu vou vender e o valor que eu vou construir esse produto. Então vamos jogar na fórmula aqui. Então o lucro aqui de X vai ser igual, né, a receita de X, que é o quê? Esse valor aqui, 80 menos X, vezes X, opa, 80 vezes X, 80 menos X vezes X, menos, ok? Menos da fórmula aqui, 20 vezes 80 menos X. 20 vezes 80 menos X. Dá para enxergar lá no fundo? Tá um pouquinho ruim, né? Vou colocar ele mais para cá. Ok? Bom, olhando aqui então, né? Vamos fazer a nossa continha aqui. Então, o lucro em X vai ser o quê? Ó, vamos fazer 80 vezes, né? Aqui é operação distributiva, ok? Então, 80x menos x vezes x. Quanto que é x vezes x? X quadrado, ok? Não é 2x. Então, é x quadrado. 80x menos x quadrado. Menos 20 vezes 80, 1.600. Menos 20 vezes x, menos 20 vezes menos x, dá mais 20x. Ok? Vamos somar aqui agora quanto que deu então? Então, o nosso lucro em x, vamos montar aqui já, é igual a menos x quadrado, 80 mais 20, 100x, menos 1.600. Ok? Então, aqui, ó, é a nossa fórmula do lucro, ó. Então, ele foi dado o quê? Por uma equação do segundo grau, correto? Uma equação do segundo grau. Então, essa função aqui, obtida aí pelo custo e pela receita, a gente teve o quê? A função do lucro. Olha que legal, a função do lucro, que deu uma equação do segundo grau. E eu sei que ela é o quê? Né? Negativa, eu vou ter um ponto de máximo. Eu vou ter um lucro máximo, que é o que eu quero, ó. Então, eu preciso achar qual é esse lucro máximo. Ok? Então, tá certinho aí a nossa função. Ok? Então, o gráfico, né? O nosso gráfico aqui, a gente já pode analisar aí, só olhando os números, né? Ele possui uma concavidade, então, voltada lá para cima, ok? Então, para determinarmos o preço de venda aí, do produto, né? No intuito de obter aí o lucro máximo, o que a gente tem que fazer, então? Onde que está o ponto máximo? Isso, ele está no vértice da parábola, correto? Então, a gente não precisa, por exemplo, aí, se dar o luxo de achar aí os valores de x', x2'. Ele não está pedindo nada disso, correto? Ele está pedindo única e exclusivamente aí o valor de x no ponto no vértice, ok? Então a gente vai calcular o quê? Só o vértice. Eu não precisa aí calcular quanto que deu x', x2'. Não, esquece. Ele só quer o lucro máximo. Se ele só quer o lucro máximo, ele só quer o valor do x vértice, ok? Então, nesse caso aqui, vamos lá. O A vale quanto? O A, menos 1. O B, 100. Certo? E o C, menos 1.600.
ok? Então, esses são aí os valores de A, B e C. Então, para a gente achar o x-vértice, só colocar na fórmula. Qual que é a fórmula do x-vértice? Menos o quê? Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Então, o x-vértice vai ser igual ao quê? Menos B. Quanto que é menos B? Menos 100, ok? Menos 100 dividido por 2 vezes A. Quanto que é o A? Menos 1. Então, menos 100 dividido por menos 2. Então, menos 100 dividido por menos 2 é a mesma coisa que 100 dividido por 2, que é igual a 50. Quer dizer que, para ele obter aí, para ele ter um lucro máximo, né, para ter ganhar o máximo possível com a venda desse produto, ele precisa vender o produto por R$50. Então, vamos colocar aqui. Então, preço de venda R$50. Então, quando ele vender esse produto aqui por R$50, ele vai ter aí um lucro máximo. Bom, vamos terminar por aqui hoje, então. Espero aí que possa ter transmitido aí para vocês, né, o que é uma função quadrática, né? O que representa ela no gráfico, os termos, né? Como já havia falado, nós vamos ter uma aula aí de GeoGebra, já convido vocês aí para isso, para nós podermos traçar esses gráficos aqui no GeoGebra, ok? E amanhã, né, nessa última série aqui de exercícios, a gente vai dar um exercício prático mesmo, tá? Calcular aí uma área, né, utilizando aí uma função do segundo grau, ok? Então, muito obrigado pela sua participação aí, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!